Então vamos lá. Então tá, Babi. Vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo sobre a Ayurveda. Vamos Vamos falar lá. sobre a importância dessa medicina, dessa terapia. Eu não sei, eu não tenho palavras para trazer o significado disso tudo para mim hoje. E eu quero que tu fale um pouco, me diz para mim o que que é para você a Ayurveda, o que que é na tua vida a Ayurveda hoje. Então, eu vou falar um pouco antes, né, da Ayurveda, que eu acho que fica até mais. Eu consigo falar melhor assim, né? Porque é tão grande o impacto, né, que a Ayurveda tem na vida de quem abraça ela, né? E que assim fica muito mais fácil visualizar isso quando a gente sabe quem é a pessoa antes, né? Então, quem eu era antes da Ayurveda, né? Eu era uma pessoa, como muita gente hoje em dia, né? Uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva, mas que achava que isso era um contexto social até, que era normal, que fazia parte do nosso dia a dia, né? Cada dia mais, principalmente com o diagnóstico, né? De que, olha, você vai precisar passar, né? Tempos com medicação, tempos sem, enfrentar as crises, elas vão aparecer, elas vão embora quando você acabar o tratamento. Então, era essa perspectiva de vida que eu tinha diante do meu futuro, né? Era um futuro à base de medicação e que estava tudo bem enquanto eu estivesse tomando, né? Isso ia estar estabilizado. Desculpa, eu vou desligar meu microfone aqui, tá? Tá, Tá, pode continuar. beleza. Então, e aí eu tinha essa perspectiva de futuro, né? Como muita gente tem no automático. Muito antes, né? Tinha muitos outros problemas, mas o foco, né, da minha vida era a ansiedade e a depressão. Isso tomava muito tempo, demandava muita energia. E eu não conseguia nem ver o resto, né? Era cheio de relacionamentos que não funcionavam, nunca tinham funcionado na minha vida, na verdade. Só entrando e saindo de relacionamentos abusivos e sem perceber. Então, porque o foco era, não, eu sou uma pessoa doente, então eu preciso sempre estar me tratando, e o me tratando era aquilo ali. Chegou num ponto da minha vida, né? Tem muitas coisas assim que eu carregava, mas chegou um ponto da minha vida que eu afundei tanto, né? Mudou muita coisa, mas eu mesmo assim continuei afundando. Cheguei num fundo assim tão grande assim do poço que eu realmente comecei a apelar, né? E aí tentei buscar alternativas, né? Tentei entender, poxa, não é possível que eu vou ser assim para o resto da vida e nada me satisfazia, né? Eu não sabia quem eu era e profissionalmente falando também não me encontrava, né? Era como se tivesse faltando uma peça sempre. E aí chegou um ponto que eu me deparei com a Ayurveda, assim, não sabia o que era. Primeiro eu entrei na meditação para tentar fazer para tentar respirar, para tentar melhorar, né, o meu dia a dia, né? E através da meditação eu escutei o nome Ayurveda e aí fui procurar, mas eu não sabia, nunca tinha nem ouvido falar. Então eu fui procurar e na hora que eu fui procurando assim, nível Brasil, depois procurei Recife, só para testar. E aí faltava só um mês para começar um curso aqui presencial em Recife. E aí eu fiquei com eu senti aquilo que eu achava antes, né, eu interpretava como algo ruim, que é essa conexão interna, eu chamava muito de soco no estômago, né? Quando você falta o ar e parece que alguma coisa explode aqui dentro,
né? Eu detestava essa sensação porque ela me trazia ansiedade. Mas hoje eu entendo que eu consegui ver, né, essa sensação como algo que pode ser prazeroso e pode ser um estalo, pode ser simplesmente a minha essência dizendo assim, é isso, é uma empolgação, é isso aí, né? Vai por esse caminho, o caminho está chegando, está quente. Então foi isso que eu senti, e aí nesse momento eu disse, não, eu vou ver o que de acha isso, porque eu não sabia. E foi assim, né? Já no primeiro dia de aula, eu senti isso de novo, continuei sentindo. E passei a sentir muitas vezes. E foi assim que eu comecei a interpretar de forma diferente, porque eu estava num momento bom e passei a sentir essa sensação. E aí eu pensei, poxa, ela não é ruim, ela tá me deixando empolgada. Eu tô com medo, mas ela tá me deixando empolgada. Eu acho que esse foi o primeiro estalo assim de transformação que eu nem sequer, foi muito sutil, mas eu nem sequer tinha percebido que estava acontecendo já uma pequena transformação em mim. Então esse foi o primeiro impacto da Ayurveda na De minha certa vida. forma, é aquele friozinho na barriga, né, de a gente impulsionar para buscar, né? Às vezes a gente não, como eu hoje entendo que sem o friozinho na barriga parece que não tem graça, né? Parece que e agora Tá. ouvindo de você é tão estranho a gente pensar assim que isso causa uma ansiedade, né? Porque aí você vê em que ponto a gente anda, né? Em que ponto as percepções andam, né? Só que você trouxe uma coisa muito legal, Babi, quando você falou sobre a parte do problema social, que parecia ser social, parecia ser muito normal. A parte onde você trouxe que as sensações que você tinha, tudo que você sentia, parecia ser algo comum, porque todo mundo sentia, todo mundo tinha, né? Então, é uma coisa que pega bastante na sociedade hoje. Deixa eu ver, a Babi caiu aqui. Oi, Babi, Voltou. até onde você ouviu? As sensações que a gente tinha, que eu Tá, tinha, tá, foi deixa bem, eu voltar bem, então na parte bem social. pouco. Então, deixa eu Tá. falar, vou voltar desde o começo. O ponto que você trouxe em relação à parte social é muito legal, porque as pessoas hoje parecem, e realmente eu acho que você falou, você definiu muito bem o que hoje é a depressão, é a ansiedade, é os sentimentos que a gente traz. Acho que ficou muito claro isso que você trouxe. Porque sim, hoje as pessoas olham como um problema social. E só que a social nesse mundo aí fora, nessa loucura, nesse tipo de medicina hoje que trabalha as coisas, que trabalha o corpo só, sem se importar com o mais profundo, né? Então, e é social porque as pessoas são ensinadas nisso. E aí eu acho que depressão está se tornando comum, a ansiedade está se tornando comum. E o uso dos remédios para isso, então, está se tornando mais comum ainda. Você não precisa estar depressivo para tomar remédio, você não precisa estar ansioso, você pode prevenir, ou seja, amortece tudo antes. Então, acho que essa percepção é muito forte quando tu traz essa visão social. E, infelizmente, eu falo infelizmente porque para mim também é bastante forte sentir, ver e viver isso. A gente que vem trabalhando agora nessa parte de autocura, autocuidado, autoconhecimento, terapias, a gente vê que não é o caminho. Desligar não é o caminho, e sim explorar, né? Se você fosse desligar a ansiedade que te dava o frio na barriga, você não seria a terapeuta que você é hoje. Você não seria. Então, o remédio desliga, enquanto você decidiu o quê? Utilizar disso. Pois é. Então, é muito legal a tua história. Eu não sabia também que na tua passagem, tudo isso que acontecia, você passava por relacionamentos abusivos e tudo. E tu consegue ver um padrão do comportamento em tudo, em todas as áreas da vida, né? Tanto no relacionamento, quanto na saúde, uma forma de vitimização. Só que eu acho que Total. tipo, parece uma vitimização inconsciente, na verdade, né? É. Eu não sei como foi contigo, mas quando a gente tem um problema, né, que esse problema
dura um certo tempo, né, na nossa vida, a gente começa, como tudo, né, na vida da gente, a gente cria um apego. E aí a gente se apega a coisas boas e as coisas ruins. Então, seja um relacionamento ruim, seja uma doença, a gente se apega e a gente se acostuma a isso, né? Então, o que eu posso dizer é isso, eu tinha um apego à imagem da Babi doente, a imagem da Babi que não podia passar daquele ponto, porque a partir daquele ponto, as coisas desandavam, né? A partir daquele ponto, aquele nível, eu ia ter crise, né? Por quê? Porque era assim que acontecia. Então, existia esse padrão, né, pré-determinado, que não me deixava, né, sentir esse frio na barriga de forma a ultrapassar ele, né? A gente pode chamar E isso de um medo da felicidade, um medo da cura, porque a gente não conhece a cura, não conhece como é ser sim, leve, né? é o desconhecido, né? Hoje eu Exatamente. falo muito para as pessoas assim que tudo tem os seus, tudo tem dois lados, né? E a gente quando conhece só um, é nesse ponto, né, que a gente não pode parar, porque a gente não vai ter parâmetro, né? Então a gente não pode dizer assim, eu não quero, eu não gosto, se você não conhece os dois lados. Então, esse momento eu posso dizer que eu nunca convivi na minha vida, eu não me lembro de conviver na minha vida sem dor, né? Seja dor física ou dor emocional. Então, desde os 12, que foi a minha menarca, minha primeira menstruação, eu nunca mais convivi com a não dor, com esse momento de plenitude, sem dor. Então, eu realmente visualizava quem eu era como a pessoa que tinha dores constantes. Então, e que não acreditava muito em que era possível uma pessoa chegar na minha cara e dizer assim: dor, tipo cólica, o que é isso? Ou então assim, eu nunca tive uma dor de cabeça. Como é enxaqueca? Não existe isso. Porque na minha vida isso é constante, né? Então, eu falo muito para as pessoas que, assim, até você tá na merda, né? Tem uma vantagem, porque a merda tá ali, tá na merda, mas é uma merda quentinha, né? Então, você fica ali naquela situação acaba se acomodando, né? Então, é basicamente isso que eu estava na minha vida. E é uma coisa assim, existe uma frase que às vezes, é claro, a gente não resume a vida em frases, em si, mas tem um pensamento que eu aprendi que parece que faz muito sentido nisso. Por exemplo, o jeito que tu faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, esse é um problema que é uma visão muito forte, parece muito clara, né? Quando a gente está preso nesse sentimento como você explicou. Com quantos anos você está hoje, Babi? Eu tô hoje com 35 Eu pergunto e porque você falou desde os 12, né? Isso é, são 23 anos. é, uhum. Muito mais, Faz muito mais que, tipo, o fazem dobro do tempo da tua vida que você passou com dor. 23 anos, uhum, 24 é o dobro de 12, por exemplo, né? uhum. Pois é, pois é. Então acho que é tempo suficiente, né? E hoje eu tenho essa visão para as pessoas, né, que eu converso e que eu atendo, eu tenho essa visão mais cautelosa, né? De compreender que onde é que está onde é que a pessoa está no seu momento de vida. Porque não dá para eu chegar e dizer assim, o poder está com você, a chave está com você, né? Tudo que você precisa é mudar essa chave, é abrir essa porta. E não é assim, porque eu ouvia isso também. Mas a gente tem uma construção de vida, às vezes a gente tem tanta coisa para ser pago, né? Coisas para a gente passar. Eu já entendo
olho para trás e consigo entender, né? Mais uma coisa que a Ayurveda me trouxe, né, de ganho pessoal, que é não julgar a minha vida como foi, enquanto a minha ignorância. Enquanto eu era bem ignorante, no sentido de não entender as coisas, no sentido de não ter desenvolvido inteligência emocional, porque eu só vim ouvir sobre esse termo, inteligência emocional, aos 32. Então, foi o início, né? Enquanto isso, eu estava procurando fazer vários cursos, estudando física quântica, porém, eu não tinha inteligência emocional. Então, assim, a base, a construção de valores na minha vida, ela foi muito instável, né? Então, daí você consegue perceber que por que tem tanta gente que faz cursos e cursos e cursos, tem diplomas e diplomas, mas que não conseguem mudar a sua vida, não conseguem ter uma perspectiva de futuro melhor, né? É porque às vezes a base ela não está solidificada. Aquilo que era para ter construído em um certo momento da vida não foi construído, né? E aí foi quando eu descobri, né, dentro dos conceitos, mais a parte filosófica da Ayurveda, que estava tudo desconectado em mim, né? Eu estava cheia de conhecimento e não conseguia aplicar esse conhecimento. Então, existiu primeiro uma reconstrução da minha base, de quem eu era, né? O encarar a mim mesma e daí por diante, né, conseguir aplicar. Pô, é muito legal ver, porque a gente não tem noção, né, do que a gente sabe. O que para os outros às vezes é muito, para nós às vezes não é suficiente, né? Então eu vou te contar também, já que você falou que você não sabe como foi para mim, né? Então eu vou te contar um pouco para mim como a Ayurveda chegou na minha vida. Uhum. E eu acho que nós somos uma batida, uma turminha, eu acho que esperou chegar num ponto onde não aguentávamos mais para buscar o socorro, né? Eu acho que foi mais ou menos assim. Eu É. acho que o teu caso é muito parecido com o meu é muito parecido também. Eu sempre sonhei em trabalhar em empresas, me tornar controller em empresas, né? Há muito tempo atrás, né? Eu trabalho em indústria desde os 14 anos de idade. Comecei na área do calçado, fazia sapatinho lá na esteirinha, lá trabalhava tudo certinho, e aí fui trabalhando. E aí acabei indo para a faculdade com 16 para 17 anos, né? Isso, 16 para 17 anos. Foi quando eu saí de casa, bastante cedo, né? E assim, mas eu não saí de casa, eu fui para longe, fui morar sozinho, fui tomar minha responsabilidade, porque eu ganhei a faculdade pelo por uma bolsa do ProUni, se na época quando lançou, né? E eu acabei não tendo condições de receber da minha família, por exemplo, Jonathan, vai estudar que eu vou te bancar. Não, como eu trabalhava desde os 14 anos, a partir dali eu comecei, quando eu saí de casa, voltei a trabalhar, então eu trabalhava o dia todo na fábrica e de noite para a faculdade. E o tempo foi passando, eu trabalhando, foram passando os estágios, foram passando na faculdade, eu fui mudando de empresa, fui para empresas maiores, assim, e cheguei a um setor onde eu me identifiquei, que foi na área de custos das empresas. Estando dentro, lá, eu comecei a pensar, não, aqui é o lugar onde eu me sinto bem, eu vou galgar aqui dentro. E aí eu comecei a estudar muito sobre custo, eu sou formado em administração, e aí só que eu nunca fui de fazer muitas faculdades, eu sempre fui fazer cursos pontuais. O que que uma pessoa boa nisso precisa? Precisa de um curso de tal e tal forma. Eu ia lá e fazia tal curso. Eu precisava de contabilidade. Então, eu fiz contabilidade para administradores. Eu fiz escrita fiscal. Todos os cursos pontuais que eu precisava. Perfeito. Aí, isso é que eu fui alguém que sempre se cobrou, Babi. E hoje eu lembro de uma pessoa que chegou em mim e falou assim, ela era kardecista, ela era espírita, ela chegou em mim um dia do nada, assim. Ela tinha perdido o irmão mais novo, mais jovem dela, no acidente de moto. E ela veio trabalhar naquela semana. Aí eu cheguei assim, guria, como é que tu tá desse jeito? Como é que tu já veio trabalhar? Ela falou assim, já tá tudo bem. Aconteceu, tudo certo. É que é outra sensibilidade, que hoje a gente vê de forma diferente também. Na época eu não via. E ela falou assim, eu posso te falar uma coisa? Você tem a idade do meu irmão.
eu quero que você faça uma coisa na tua vida. Eu quero que você se cobre menos. Ela me falou isso. Eu tinha 22 ou 23 anos quando ela me falou isso. E aquilo entrou em mim, só que a gente não tinha cabeça para ouvir. E agora, hoje eu sei o que aquilo queria dizer. E o tempo foi passando, e eu tive um contato com... E aí eu fui muito... Não sei porquê, mas eu sempre quis resolver meu lado espiritual. Eu, preso nessa corrida dos ratos, eu digo, eu até inventei a corrida dos boletos, né? Preso porque tu vive para pagar boleto, né? E aí, eu preso nessa corrida dos boletos aí, eu acabei colocando na minha cabeça que para eu ter sucesso, eu tinha que me resolver espiritualmente. Ou seja, eu tinha um bom emprego, eu tinha eu tinha que... Porque, assim, ó, o meu trabalho eu fazia, eu tinha que me dedicar para ganhar mais, para trabalhar mais, para ter sucesso. Então, me dedicar a estudar, trabalhar, não sei o quê. Acordar cedo, dormir tarde. E eu tinha que resolver meu lado espiritual, porque eu via que todas as pessoas de sucesso tinham um lado espiritual, ou era religião, ou bom, tinha alguma coisa que eles diziam de Deus. Bom, era Deus. E o universo era sempre muito generoso comigo. Por quê? Eu reiniciei a minha vida profissional diversas vezes, porque para mim sempre tem que existir uma troca. E aí, quando essa troca existe, existe fogo. E quando um desses lados para de trocar, o fogo apaga. E aí eu não consigo me manter. E isso eu levo na minha vida toda, desde relação amorosa, desde profissional. Se eu não consigo mais doar para a empresa, e aí eu me sinto mal por isso. Eu estou lá só sugando. E se a empresa não me agrega mais, não vê um potencial para me devolver algo, é troca. O universo é troca. Então, acho que a relação acabou. E assim também, por exemplo, o casamento, com meu filho, com todo mundo, assim, as relações são trocas, né? E aí mas são trocas genuínas, eu penso assim, né? Porque as pessoas às vezes pensam, então você tem uma amizade por só por interesse? Não, essas são trocas genuínas. E aí chegava, algum momento chegava, as empresas não rodava mais, eu me retirava. E aí eu ia lá de novo, começava lá de baixo de novo, era o chão de fábrica de novo, assim. Não que não desmereço isso, mas eu digo assim, eu sempre reiniciei minha carreira diversas vezes e nunca tive medo disso. E o universo, em menos de um ano, menos de 6 meses, me recolocava onde eu estava antes. Era incrível, impressionante. Bom, só que isso gerou um vício em mim, um vício da autocobrança. Essa autocobrança ficou tão forte que eu me detestava. Só que isso não era caro para mim. Então, ao invés de eu me vitimizar, eu não me gostava. E aí, só que aconteceu o quê? Dentro desse tempo foi passando, isso foi ficando mais pesado, e chegou um momento na minha vida que eu acabei me afastando de todo mundo, eu acabei abrindo mão de estar perto do meu filho por causa do meu trabalho. Então, eu era muito bom no meu trabalho, então eu me sentia um cara foda, eu me sentia uma pessoa boa, assim, bom, eu sei o que eu faço, o que eu entrego é bom. E quando eu não entregava o que era bom, meu Deus, eu me sentia muito mal por isso. Aí eu acabei atingindo o cargo de coordenador de controladoria, ou seja, eu estava a um passo de me tornar controller, que era o meu sonho de carreira desde os 14 anos. Aí foi. Chegou um momento da minha vida que parece que perdeu sentido. E eu comecei a entrar essa autocobrança veio muito forte em mim. E aí a falta de amor próprio chegou tão forte em mim que eu adoeci. Eu fui acometido por uma doença chamada artrite psoriásica. E essa artrite me pegou e, tipo assim, me jogou no chão. Tipo, tô na lona, assim. Uma pessoa que era muito forte, estava sempre correndo, sempre a milhão, teve que parar. Eu nunca tive carro até aquele momento na minha vida. Eu sempre andava de ônibus, eu sempre estava a milhão. Por quê? Porque assim, nunca tive problema de acordar cedo, botar tarde, correr. Eu não sabia andar. As pessoas diziam, Jonathan, tu não caminha, cara. Eu não sabia andar. E eu sou grande, tenho as pernas compridas, então um passo meu dá 2 às pessoas normais. Então, a minha vida foi sempre muito corrida. E de uma hora para outra, eu estava me pegando, me sentindo, eu estava me encontrando assim, Gabi. Gatinhando da minha cama do meu quarto até o táxi que me esperava na rua para me levar para o hospital.
Eu tive que ir gatinhando. Eu não consegui andar por causa que meus pés estavam inchados e eu não conseguia tocar o chão. Eu fui acordado pela minha mãe na madrugada e ela, na época, ela estava na casa minha, da minha ex-esposa, e ela disse: Jonathan, acorda que você está delirando, porque a inflamação foi tão grande que meu corpo entrou numa febre absurda. E aí ela me acordou e eu fui engatinhando até o táxi. A gente chamou o táxi. E aí o tempo me mostrou que aquela falta de amor, aquela falta de tudo, era o que aquilo poderia causar. E a partir daquele momento que eu descobri essa doença, eu acabei passando a fazer uso de medicamentos muito pesados. Eu usava em torno de 60 comprimidos por semana, dividido ao longo dos dias, assim. E a cada 14 dias eu fazia uma injeção na minha barriga, que era uma injeção de um medicamento chamado Humira. E aí, um medicamento muito caro, na época eu recebia do governo do estado, passei a receber do estado do Rio Grande do Sul. E eu cheguei ao ponto que você estava, aonde, sim, eu estou doente, e sim, eu vou viver no remédio e volto a correr de novo. E foi assim que aconteceu. E eu, a milhão abaixo de remédio, a milhão fazendo as coisas, não sei o que, uma vida doidada, vivendo longe da minha família, do meu filho, no caso, né? Porque eu acabei me separando da minha esposa e fui morar longe por causa de uma oportunidade de trabalho. Então, eu morava a 600 quilômetros do meu filho, eu viajava a cada 15 dias para vê-lo. E isso foi pesando, esse trabalho foi pesando, não tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. Eu estava muito perto de alcançar o que eu queria. Eu tinha um salário razoável e chegou o momento em que a doença novamente se manifestou forte, assim. Ela não me derrubou, mas assim, me inchou bastante, eu fiquei bastante dolorido, eu ia trabalhar todos os dias com dor, então eu sei o que você está dizendo. Eu vivi, a partir do momento que eu tive o diagnóstico dessa doença, eu vivi todos os dias com dor. Então eu faço ideia do que você viveu, você sentiu. Não, eu não sei o que você sentiu, mas eu faço a ideia. Eu vivi um tempo assim. Chegou um momento da minha vida que eu estava debaixo de remédios, só trabalhava, vivia longe do meu filho, e eu acabei, eu não sei se eu cheguei a entrar num processo depressivo, mas eu acabei planejando suicídio. Assim, eu cheguei ao ponto de olhar assim, não tá tudo certo, o que vai ser, assim que vai ser. E aí, porque eu cheguei na minha empresa, parecia que muita coisa tinha perdido sentido, a minha relação com as pessoas acima não estava legal, porque eu não achava justo muita coisa. Só que a gente tem que entender que nesse mundo quadrado, não existe certo e errado, existem os limites que as empresas impõem. O tempo foi passando e eu me sentia cada vez pior. Aí foi quando uma ex-namorada minha namorada na época, né, foi colega do Eric. O Eric Leite foi colega dele num curso de instrutor de yoga, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E aí ela comentou comigo, tem um menino lá que faz comigo, ele é terapeuta, ele fala da Ayurveda. Eu falei, mas o que é Ayurveda? Ela falou, não, como estou estudando yoga, a Ayurveda é a parte da alimentação do yoga. Ela falou assim, bem genérico, assim, sabe? Porque, para manter teu corpo pronto, não sei o que, saudável. E ela, nos livros, ela ia me falando curiosidades, só que eu sempre fui curioso, mas assim, eu era muito cético. Chegou um momento que eu pensei que para mim, em vários momentos, Deus não existia, ou o universo não existia nada maior em si, ou não fazíamos parte de nada. Muito tempo me passou isso. Aí chegou um momento que ela tentou marcar uma terapia, ela viu meu estado, e ela falou assim, você não quer marcar uma consulta com ele? Eu falei, não, pode marcar. E aí, primeiro ela teve que me convencer, várias vezes eu me neguei, e aí chegou o momento em que ela conseguiu marcar uma para ele, está em Pelotas, ele mora em Rio Grande, né? E aí ele acabou, ela falou, tal dia ele vai estar aqui. Eu falei, não, tá bom. Aí ela falou, tá, mas que hora tu consegue fazer? Eu falei, não, eu só vou conseguir umas 9 da noite, umas 8, 9 da noite. E ele só atendia de manhã em Pelotas. E aí aconteceu, ele falou para ela assim, não, pode mandar ele vir. Eu vou esperar ele. Tipo, ele atendeu até as 9 da manhã, até as 11 da manhã, e depois ele poderia ir embora. Não, ele esperou até as 8 da noite, porque era o horário que eu poderia.
Aí, como não tinha mais como fugir, eu inventei dificuldade financeira. Ele falou que não precisava se importar, eu pagava quando precisasse. Parece que ele sabia que eu tinha que me consultar com ele. A gente sabe que ele sabia, né? E hoje a gente sabe que ele sabia. Mas, beleza, então. A gente, só te interrompendo, a gente, quando tá meio, como você mesmo disse, quando a gente tá um pouco perto, né, parece que de solucionar aquele problema, a gente começa a dar uma falhada, né? A gente começa a dizer assim, não, acho que não é para agora. Eu entendi, acho que funciona, mas eu acho que não é para mim, Exatamente. né? Esse é esse sentimento. E também eu era bastante ceticista, né? Eu era muito cético em relação a isso, sabe? Assim, não me era claro isso, assim. Mas aí, beleza. Aí comecei, aí tá. Aí, como ele aceitou, então eu acabei reduzindo o horário. Acabei me livrando da empresa umas 6:30 da tarde e fui para lá. Cheguei 7 horas lá. Aí, quando eu entrei lá, eu já bati um julgamento, assim, sabe? Porque a gente sabe o jeito que o Eric é, a forma que ele se veste, a pessoa maravilhosa que ele é. E eu vindo da empresa, tinha um cargo digamos, de liderança em si, e eu tava de camisa, calça social, sapatinho, todo, e aí eu entrei assim, pensei, esse cara aí vai me atender. Pensei, tá bom. Aí sentei na frente dele, estranho assim, coberto de preconceito, né? Como 99% da população é, assim, em relação a tudo isso. Menino, eu sentei na frente dele e aí a gente começou a conversar. E aí ele começou a me falar muitas coisas foram acontecendo, só que eu fiquei atordoado, assim. Ele fala até hoje, ele falou assim, eu não te atendi lá no consultório, eu te atendi em casa depois, ele disse, porque lá no consultório não tinha como te atender, tu ficou muito atordoado, foi muito louco, assim. E eu vejo muito forte que na conversa, no diagnóstico da Ayurveda em si, a forma com que foi abordada, a forma com as perguntas que foram feitas, eram perguntas que me faziam refletir. Na época eu fazia academia para... Daí perguntava, por que você faz academia? Eu faço para melhorar meu corpo. Tá. Para quem? Você usa alguma coisa assim? Eu uso whey, não sei o quê. Para quê? Tá. Para quem? E como, tipo, foi bordoado e sempre bordoado. E essas perguntas, são perguntas que a gente não quer fazer. Quando a gente está naquela escuridão, a gente não quer se fazer essas perguntas. Você não quer se ouvir. E, e aí ficou muito claro para mim que eu era para estar muito pior. A vida que eu levava era para estar muito pior. Tipo, eu não era para estar, por exemplo, não era para ter cabelo. A acidez que meu corpo vivia, o estresse que eu vivia, a forma com que eu me alimentava, não era para eu, tipo, até ele falou, no começo ele falou assim, cara, fica feliz que tu ainda não tem um câncer. E ele foi bem, tipo, bom, como é que foi? Entrou um preconceituoso e tomou tapa na cara. Justo, perfeito. E aí, porque eu não tinha mais outra saída. E ele me fez uma pergunta que me fez refletir muito forte, Babi. Ele perguntou assim, Jonathan, o que você pensou essa semana em fazer? Eu falei, nada. Ele falou, não, seja sincero para mim. Aqui dentro você pode ser sincero para mim. Eu não estou aqui para te julgar em nada. O que você pensou de ruim para você nessa semana? E aí eu parei e falei para ele, olha, cara, eu pensei em me suicidar. E aí ele falou assim, eu sei, só que eu queria ouvir de você, ele disse. E aí ele me falou uma coisa que foi muito forte. Ele falou assim, é, você, você não fez e você nunca mais fará. Porque você nunca chegou, você já pensou várias vezes isso, só que essa vez chegou muito perto de fazer. Ele disse para mim, o cheiro da morte ainda está em você, a energia, mas você não fez. Então, eu vou te dizer uma coisa que você pode achar besteira agora, mas você nunca mais vai pensar nisso, você nunca mais vai fazer isso. E bom, fiquei na minha, assim, aí tá, encerramos, aí ele ficou de me entregar a parte que eu iria começar a cuidar de mim, fazer toda a parte do autocuidado, o tempo de, de limpeza, e chegou, e aí foi o primeiro contato com a Ayurveda. E eu conto isso tudo dessa forma, porque agora vem para mim a segunda parte da Ayurveda, que é o que cabe a mim. Quando eu tenho que pegar o diagnóstico, aquelas sugestões de alimentação, de limpeza, de autocuidado e cuidar de mim. Então, a Ayurveda, para mim, não se apresentou naquele papel.
A Ayurveda, para mim, se apresentou no convite da minha namorada. Porque foi lá que ela tocou no assunto e foi lá que eu decidi fazer. E aí, para mim, o primeiro contato é isso. Quando alguém te fala de Ayurveda que te... Opa, estala. Como você falou, eu ouvi aquela palavra meditação e fui buscar o que era. Eu ouvi dela e tá. Mesmo que me chamou a atenção, eu era cético. E não fui. Mas com a insistência do Eric, eu fui. E a gente sabe o ser que o Eric é, que é a forma que ele trabalha, aquela entrevista, a entrevista inicial, a consulta, vamos dizer que é a consulta, aquilo ali para mim é a base da Ayurveda. Aquilo ali para mim, eu acho que é o que faz de você um terapeuta diferenciado. Não estou dizendo diferenciado entre outros terapeutas da Ayurveda. Não, te faz de você um terapeuta diferente de todas as terapias do mundo. Jonathan, é melhor? Não, não é melhor, é diferente. Por quê? Porque o tato, a sensibilidade que o terapeuta precisa ter naquele momento da Ayurveda, naquele momento da entrevista, daquela consulta, é lindo, é muito forte. E você passa a não ver mais um corpo ali na tua frente. Quando você trabalha isso, você busca só sinais. Claro que é o corpo que responde, você vai buscar o que o corpo está demonstrando. A tua unha está escamando, não sei o que está assim, você tem menstruado, as mulheres, você tem isso, como é que tem sido as tuas fezes? Tem cheiro pesado, tá mole, tá duro. Isso são coisas que ninguém para observar no dia a dia. E são coisas tão simples, naturais, que a gente não consegue parar para observar. E dentro de um emaranhado de detalhes que o teu corpo fala, tem barulho, tem ringes, dói, não dói, é inchado. Isso é um universo onde o terapeuta consegue fazer o quê? Criar um cenário onde ele trabalha aquele ser que não é mais de corpo e sim só de energia, consegue, digamos que, vamos dizer que é um ser cheio de fios com tomadas desconectadas. E ele começa a buscar um diagnóstico onde ele tem que conectar essa tomada aqui, essa tomada ali. Por quê? Porque aquela energia não está girando mais naqueles pontos do corpo. E eu vou ser bem sincero para você, foi aquela entrevista com o Eric que salvou minha vida. Foi aquela entrevista com o terapeuta, com aquela primeira consulta com o terapeuta que salvou minha vida. E teve uma coisa muito linda lá que eu nunca tinha recebido na minha vida. E aí você vai entender porque você deve também ter passado por isso. E eu já te vi atendendo, então eu sei que você também é muito forte nisso. E eu acho que todos os terapeutas ayurvédicos são assim. Eu acho que teve um respeito pelo meu ser, sem julgamento nenhum por tudo que aconteceu. E ele falou uma coisa para mim assim, ele falou: "O que você está pensando em fazer na tua vida?" Eu falei: "Eu estou pensando em fazer coach, porque eu sempre gostei, por exemplo, eu gostei de comédia, ver as pessoas rirem. Eu escrevia texto de comédia, fazia stand-up, muito tempo fiz isso. Então me sentia bem ver as pessoas rirem. Só que agora tá na batida do coach, eu quero conhecer um pouco mais, eu quero ter uma motivação, estudar e atender pessoas, ver pessoas bem. E ele falou assim: "Então vai fazer um coach." Tipo, eu falei do coach e ele falou: "Então vai fazer um coach." Eu falei: "Meu Deus, alguém concordou comigo? Eu tenho razão em alguma coisa." Eu sempre tive razão no mundo, mas para mim. Eu não tive razão para os outros. Porque quando a gente fala, ninguém nos ouve. Então eu era assim. E pela primeira vez na minha vida, nem minha mãe nunca me motivou a esse ponto. De dizer: "Que legal tua ideia, vai e faz." Então a percepção do terapeuta como ser é um dos pontos muito fortes da Ayurveda. E hoje, estudando, eu vejo isso. Que não basta eu ir lá e pegar o joelho e dizer: tá dando barulho aqui, tá ressecado, vamos botar óleo. Não é isso, eu não estou tratando um corpo. E isso me faz ter um encantamento muito lindo, muito forte. Então, quando eu digo para você que a primeira parte foi até a primeira consulta, eu já saí outra pessoa dali. E o Eric costuma dizer para mim assim que entrou um louco lá e saiu um curandeiro.
Entrou naquela porta louca e saiu um curandeiro. Então, porque realmente eu consegui perceber muitas coisas numa entrevista ali. Tanto que eu vou te contar um segredo aqui, Babi. O Eric nunca fez a minha devolutiva. Ele nunca fez a minha segunda consulta. Ele só fez a primeira, Uhum. me entregou o trabalho todo, e aí foi quando eu despertei, mudei, e ele falou: fica tranquilo, o teu retorno vai acontecer na hora certa. Ele sempre fala isso para mim. Então, então a Ayurveda chegou na minha vida dessa forma. Então, eu acho que o tato, a sensibilidade, o amor, o respeito, que deveria ser base na nossa sociedade, no nosso convívio, deveria ser base isso. Eu fui receber dentro de um consultório, dentro de uma sala de atendimento com um terapeuta ayurvédico, e eu me senti especial por isso. Olha como isso é louco. Pois é. Então, quando você fala, eu anotei algumas coisinhas que eu achei muito, muito interessante e eu esqueço muito fácil, né? Então, anoto. É muito bonito, porque eu não passei por essa consulta, né, de Ayurveda. E aí eu tô do outro lado, hoje em dia, né? Eu já sou formada, comecei a atender até antes de me formar. Claro, casos assim, sim, mais simples, dentro de casa, na família, com as amigas, mas também com o estímulo, né, do nosso mestre, né, e que faz toda a diferença, né, porque assim, a gente está, como você mesmo vem da área corporativa, a gente está numa, como se tudo fosse corporativo na nossa sociedade, em que a escassez reina, né, então assim, o que é meu, né, e o que é teu, tipo assim, é só teu, né? A gente não pode compartilhar nem ideias, né? A gente compartilha com as pessoas com medo de ser usurpado, né? Então, assim, a gente vive com essa falta de amor mesmo, né? De cuidado com os outros e com a gente. Então, o que eu achei bonito, né, que tu falou da consulta, é que é exatamente isso, você descreveu, né, a diferença de uma consulta alopática para uma consulta ayurvédica, em que não tem condições da gente separar mente, espírito e corpo. E quando essa tríade, né, ela tá ali de forma muito harmoniosa, funcionando, né, sendo geridas por quem está sendo conduzindo aquela consulta, a coisa flui. Não precisa ter, não existe uma receita pronta, né? Que é algo que a gente precisa sempre dizer. Não existe uma consulta igual a outra, não existe uma recomendação igual a outra. E é isso, vai do sentir, da conexão. E aí a chave para isso é quebrar essa barreira inicial do julgamento, do ego, né? Que a gente tem. Primeiro, essa coisa de ser impessoal. Quando você chega num consultório, é claro que é o modelo, né? É um modelo arcaico, é um modelo que é da medicina moderna, mas que é tanto que tanto, não é que seja falho, mas atende aquilo que é necessário. Porém, é interessante que as pessoas sintam, conheçam, percebam que existem outras possibilidades e que elas se integram, né? Por isso que a gente faz parte de uma medicina integrativa. Então, assim, por que ela integra? Porque para o ser humano também sentir que não é só aquela coisa fria que é pré-estabelecida, que é separada por uma mesa, que você está diante de uma autoridade, né? Você não está diante de uma autoridade. Na hora de uma consulta, você está mano a mano. Você está diante de outro ser humano que foi mais instruído para te dar uma luz, para te guiar, para te ajudar, mas que não vai salvar a tua vida. E aí, essa, para mim, é o poder que essa medicina, que essa filosofia, esse conhecimento tem, que é de
tratar, encaminhar as pessoas através do conhecimento. Então, é algo que eu abracei, assim, com todas as minhas forças, porque eu fui muito teimosa. Eu fui muito teimosa na vida. E assim como você, que foi cético, né? Você foi cético desde o momento que você entrou, foi julgando a aparência todinha. Eu também sou assim. A gente tem muita gente tem esse lado, né? Vai julgar, sei lá, a decoração do jeito que tá, a percepção interna da gente, né? E aí é muito bonito ver esse romper de padrões na hora que você se coloca diante do outro e simplesmente a gente começa a apontar coisas que você deveria olhar todos os dias, mas você está tão ligado para fora, né? Essas suas conexões estão todas ligadas para o lado de fora que você não olha mais para quem você é, ou então você se perdeu já há tanto tempo que você nem sabe mais, né? E a outra coisa que eu achei muito bacana é quando tu fala falasse assim do fogo, né? Que tu tinha essa percepção antiga, né? Já de perceber quando esse fogo apaga, já é hora de tu sair para outro lugar, né? Sair do relacionamento, para isso, para aquilo. Eu acho essa coisa incrível. Me faltou muito isso, que é essa questão da inteligência emocional, ou então de uma conexão interna mais, né, acentuada. Me faltou demais, isso teria me ajudado muito na minha vida. E eu achei muito bonito porque entra a Agni de novo. Entra o Agni, né, para quem não sabe, de forma muito rasa, né, é o poder de transformação. E aí é tudo que está sendo transformado, metabolizado. E aí a vida da gente também está nesse ciclo, né, de transformação, renovação, de envelhecimento, e é muito bonito a gente perceber que a Ayurveda, a medicina da vida, ela é da vida porque ela não trata só de doentes, ela não só remedia, ela não chega para você e te diz, olha, toma um remedinho, ela olha para a sua vida, ela vai te dizer assim, olha, a tua vida, né, não está sendo vivida como deveria estar sendo, né? Será que onde foi que tu parou na tua vida? Porque tu tá ligado no piloto automático, né? Então, isso é o estalo que a gente tem numa consulta, né? E que eu acho incrível, né? E essa coisa, para finalizar, a questão do suicídio e a questão do fundo do poço mesmo, né? Da doença. Hoje eu olho para a doença, não sei se eu queria também te perguntar isso. Hoje eu olho para a doença como algo como algo assim, uma ajuda do meu ser, né? Um sinal de fumaça da minha essência, daquela que eu deixei de lado para viver aqui fora, para viver no automático. Então, antes de tudo, dessa doença aparecer na tua vida, tu tivesse vários sinais, tivesse várias vozinhas falando contigo. Essas coisas que a gente acha que são problemas e que às vezes não sabe, não entende por que aconteceu, são esses sinais, são essa forma da nossa essência, do Deus que está dentro da gente, falar com a gente e dizer assim, ó, o caminho não é por aí, tu tá desviando, sabe? Só que é aquela coisinha, aquela máxima que eu gosto muito de falar, se a gente não sabe para onde a gente está indo, né, qualquer caminho serve. E aí, na hora que a doença aparece e dá um sulavanco na gente, que bota o pé para a gente tropeçar, é aquele ultimato, é o grito de desespero. Minha irmã, se ligue o que é que está acontecendo contigo, eu já falei, estou há anos aqui mandando sinal de fumaça para tu e tu não se liga, precisa chegar aí, cortar teus pés para tu parar, né? E dizer assim, olha para dentro de tu, olha o que tu tá fazendo para tua vida. E aí, hoje, né,
não só hoje, mas há um tempo atrás, eu já vinha sentindo isso, porque foram muitas depressões, assim, muitas etapas, né? Então, vamos dizer, foram uns 4 tratamentos de depressão ao longo desse tempo, né? Digamos que 2 anos, 3 anos de medicamento, parava 6 meses, estava livre, né? E aí, daqui a pouco, de novo. E assim, e aí isso começou a me ensinar também que o que eu estou fazendo que está desencadeando esse processo? E aí comecei a me fazer essas perguntas, porque assim, a gente acha que é do nada, a gente acha, de repente, Jonathan apareceu com essa doença. Há quanto tempo ele cultivou essa doença? Há quanto tempo ele veio, né, criando essa doença? Assim como eu. Então, eu sou muito grata à depressão que eu tive. Sou, tipo, best friend dela hoje. E assim, esse cuidado com o outro também vem muito disso, vem de quando você se olha com carinho e diz assim, poxa vida, se chegou nesse ponto é porque eu me maltratei demais ou eu deixei que me maltratassem, né? E você passou pelos dois também. Então hoje, o que é que te ensinou assim? Como é que tu vê a doença? Quando se, por exemplo, se alguém chega para tu com essa mesma doença, o que é o conselho que tu daria para essa pessoa? Sabe, Bia, eu estava anotando também umas coisinhas aqui, quando você ia falando e anotando aqui no celular umas coisas para eu não esquecer. Por exemplo, acontece, como tu falou ali sobre o andar da vida, né? Vai nos avisando e a gente não consegue parar para ouvir isso. Hoje eu vejo isso como rompimentos. Hoje eu não vejo mais a depressão que eu tinha como uma depressão. Eu via como um rompimento. E aí você vai escolher deixar romper ou você vai guardar de volta. Por exemplo, vamos dizer uma espinha, né? A espinha, ela dá uma espinha em você aqui, daí ela aparece. E aí ela começa a aparecer um dia, no segundo dia ela tá um pouco maior, no terceiro, geralmente ela gera aquela pontinha amarelinha, né? Que você pode estourar. E é a parte mais dolorosa nesse momento, quando ela tá com aquela coisinha amarelinha que você não consegue mais tocar nela, só que você tem que apertar. Na verdade, não é para apertar. Aí é Isso, mas a parte mais difícil é aguentar a consequência daquilo que você ingeriu, sentiu e exatamente. te deu a danada da espinha. É que eu digo o seguinte, é que a gente costuma apertar, né? Mas aquele ponto mais doloroso, mais intocável, é o ponto que ele vai se romper. É o É, momento que ela é o vai frágil, né? abrir. E a gente faz o quê? Eu passei a interpretar o quê? A minha doença, o pensamento sobre suicídio, a minha depressão, eu passei a ver que era apenas aquela bolinha amarela dando sinal para romper. Só que o que acontece? A gente entra na sociedade, vai lá e faz o quê? Coloca um remedinho em cima. Aí aquela pontinha amarela não vai aparecer. A espinha vai voltar para dentro de mim. Mas ela não saiu, então algum momento ela vai ter que sair. Aí passa uma semana, aparece uma espinha num outro lugar, um pouco mais forte. E eu, em vez de deixar aparecer a amarelinha e deixar romper, eu vou lá e coloco uma pomadinha de novo e ela volta para dentro. Só que ela volta para dentro e ela nunca vai tentar sair mais da mesma forma. Ela vai tentar sair cada vez mais forte, porque você prendeu e vai juntar mais coisa dentro daquela bolinha. E mais coisa, e mais coisa. Teu corpo tem que expelir aquilo. Vai Uhum. chegar um momento que você vai estar com uma bolota no teu rosto e tu não deixa sair aquela espinha, deixa romper. Para mim, Babi, a doença que eu tive na época, a tua depressão, o meu pensamento suicida, era esse rompimento. E chegou um momento na minha vida, por várias vezes, que essa parte, essa espiritualidade, essa vontade de trabalhar, essa terapia, tentou romper na minha vida. E eu fiz o quê? Passei a pomadinha e botei ela para dentro de volta. Chega um momento que não tem para onde escapar. E aí as pessoas surtam, as pessoas entram em depressão, porque elas não dão o seu momento, elas não entendem que aquilo é só um romper, uma percepção muito sutil. E aí ela cai naquilo que tu falou no começo, no contexto social, onde a pessoa faz o quê?
vai para um médico, um psicólogo, um psiquiatra ou uma outra coisa específica, se enche de remédio e empurra a espinha para dentro de novo. Só que você não cura a depressão. Como você falou, eu ficava boa por 6 meses e depois eu voltava a ficar mal de novo. Ou seja, minha espinha ficava quietinha por 6 meses e depois ela vinha querer romper minha pele de novo e eu não deixava. Por quê? O remédio simplesmente só empurrava lá para dentro. E, desculpa, como é que foi a tua pergunta mesmo, específica? Se O que eu hoje em falaria dia, para as né, pessoas? se alguém chegasse com a mesma doença para ti, né, Já, qual era o conselho que tu ia dar para essa pessoa? sim, já chegaram pessoas para mim, já muito, com doenças bem parecidas com a minha. E a primeira coisa que eu faço é primeiro trazer para elas percepções que eu vivi. Eu sei que pode não servir para ela. Eu acho que o método serve, tá? O método serve, mas ela vai ter os rompimentos dela, os enfrentamentos dela. Por exemplo, se a pessoa chega em mim com essa doença mesmo que eu tenho, eu sei que ela não se gosta. Eu sei que ela se cobra. Eu sei que o corpo fala, o meu era nos pés, às vezes pode ser na mão, às vezes pode ser em outro lugar, são articulações. Mas eu sei que ela está com alguma dificuldade de se aceitar. Ela pode ser a melhor pessoa do mundo lá na igreja dela, com a família dela, mas ela com ela mesma, ela não consegue deitar a cabeça no travesseiro e simplesmente ficar pensando. Ela surta se ela fizer isso. Porque eram os sintomas que eu tinha. E alguns desses sintomas ela vai ter. Então, o porquê que eu desenvolvi o dance? Porque eu me cobrei tanto, me maltratei tanto, que foi assim. Só que não quer dizer, eu falei, o método é esse. Ponto. Ela não se gosta, ela não se ouve, ela não se olha com amor. Esse é o método. Ah, como ela vai fazer? Aí a gente trabalha a partir disso. E o que eu falo para uma pessoa assim, a primeira coisa que eu falo para ela é que ela precisa começar a se cuidar e a gente vai montar métodos para isso. E o segundo ponto que eu faço como eu não sou formado ainda, eu encaminho ela para o terapeuta Ayurveda. Ah, por quê? Porque foi o método que funcionou para mim. Só que a, a forma de se limpar, a forma de se cuidar vai ser dela. Só que ela precisa conhecer uma opção. É muito injusto e muito errado da minha parte eu não apresentar para ela opções. Então eu falo para ela o seguinte, ó, eu me curei da mesma vez que você tem. Eu fiz assim, 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 assim. Você tem as opções essa, aquela, essa, aquela, essa e aquela. O que que eu fiz? Busquei um terapeuta Ayurveda. Para quê? Para ver onde eu estava errando comigo. E quando a pessoa faz aquele ponto inicial, ela começa a se gostar. Então, é um exercício para ela se gostar. É um exercício para ela se cobrar menos e entender que ela tem o tempo dela, tem tudo que está acontecendo e que ela está passando por uma coisa que é o contrário do que os médicos dizem. Porque se a pessoa chega para mim já com o diagnóstico do que eu tinha, eu sei que ele já falou que ela não tem cura, eu sei que o médico falou que ela vai ter que usar medicamento pro resto da vida, eu sei que ele falou que ela vai ter que se conformar porque ela vai doer todos os dias, eu sei que ele falou que ela vai ficar dias, às vezes, sem andar, sem levantar da cama, porque eu sei que os médicos falam tudo isso. Porque eu ouvi isso tudo. Então, eu quero fazer o quê? Mostrar uma outra opção. E aí o livre-arbítrio dela que fale por ela. Eu não posso curar ninguém ou levar alguém para fazer as coisas. Eu simplesmente posso dar opção. E eu posso dizer assim, sim, eu me curei disso aí. O teu processo pode ser mais longo, mais duradouro, mais doloroso ou menos. Mas existe um caminho diferente. Então, o que eu falo para as pessoas é isso. E isso foi as terapias que me fez ter essa percepção. Eu podia chegar e dizer, mas a verdade é que, ó, tu não se cura porque você simplesmente não quer, tem muita opção aí, tu não se cura. Não, não é isso. Como você falou, cada ser é um ser e cada um vive uma verdade. Então, a primeira coisa que eu falo para ela é dizer assim, ó, você quer uma opção de cura? Você quer uma opção de olhar para você? Porque eu sei que o terapeuta ayurvédico não vai curar, mas eu estou dando uma opção para ela poder se curar, que é olhar para si, cuidar de si com amor próprio, com autocuidado e com isso tudo. Eu acho que tá de bom tamanho nossa conversa, acho que é uma coisa muito legal, acho que a gente debateu bem legal o que é Ayurveda, né, Babi?
Tem alguma coisa em Deixa específico eu... que você quer trazer? Tem umas coisinhas assim. Mais um toma lá da cá, né? Para resumir, assim, o que tu, se fosse resumir em uma palavra ou em uma frase, né? O que foi que a Ayurveda te trouxe? Deixa eu ver uma palavra difícil, acho que é muito grande, deixa eu ver. Eu perceber, acho que a palavra é perceber, porque eu passei a perceber o mundo, passei a perceber a vida, eu passei a me perceber. E aí, quando eu percebo o mundo, quando eu percebo as coisas, é o caminho para que eu me torne a pessoa mais empática, eu não julgue, eu tenho que apenas perceber as coisas. Eu Uhum, percebi que aquela pessoa tem o mesmo processo que eu, mas ela tem uma dor diferente, ela tem um cuidado diferente, a família abraça a doença dela, ela se sente bem doente, porque todo mundo paparica ela doente. E eu tenho que perceber isso. Agora, é muito fácil eu dizer, você é uma pessoa mimada e você não vai se curar porque você é uma mimada. E não é isso. Então, o mundo, para mim, a Ayurveda abriu para mim a percepção. E hoje eu percebo energeticamente, eu percebo corporalmente, eu percebo espiritualmente. A Ayurveda foi a abertura para eu poder trabalhar no lado espiritual. Hoje eu trabalho no meu lado espiritual, faço atendimentos espirituais, eu trabalho meu lado energético, e aí sim eu trabalho meu corpo, que é só o resultado disso tudo. Que é isso que a Ayurveda me trouxe, a percepção de um mundo, de um universo que eu faço parte dele tudo. E para eu você, acho Gabi? lindo. Para mim, assim, foram muitas percepções também, né? Eu acho que isso é bem forte desde o início. Mas quanto mais a gente tem, por exemplo, ruídos, né, na nossa mente, no nosso corpo, né? No nosso corpo, os ruídos são mostrados através de doenças, na nossa mente também através de todo o movimento, às vezes acelerado ou embotado, né? Parado demais. Então, eu cheguei nela assim, dessa forma, tipo, muito tumulto aqui e muito parado aqui no corpo físico. Então, quando a gente está nesse estágio, a gente primeiro tem, por isso que a gente tem que se limpar. Por isso a gente tem que abrir caminho para que essa energia que tu falasse, esses plugs que estão desconectados, eles se liguem nos lugares certos. Mas para isso a gente tem que fazer a limpa, fazer a faxina primeiro. Então, o que eu resumo, né, depois da limpeza, né, não foi a primeira percepção, mas depois da limpeza, a Ayurveda me trouxe a percepção de Atma, né, de alma, ou na verdade de Paratma, né, da grande alma, que eu não entendia o que era, eu não entendia o que era fé, eu não entendia o que era Deus. E aí é muito estranho, eu não falo para todo mundo, mas a Ayurveda me trouxe a percepção de quem é Deus, me trouxe Deus na minha vida. E eu era uma pessoa meio preconceituosa, né? Eu não me ligava a religiões, justamente por isso, porque eu tinha um pouco de preconceito da visão distorcida de Deus, só que eu não tinha a minha visão. E a Ayurveda me trouxe a visão de quem é Deus, né? Dessa grande alma, desse grande todo no universo que tudo rege e que a gente tem esse pedacinho, né, dentro da gente. E eu acho que isso resume tudo quando a gente chega nesse ponto, que também não deixa de ser uma percepção, quando a gente tem essa percepção, essa clareza mental, né, tudo começa a ser diferente, porque a gente só muda o mundo depois que a gente muda a nossa visão dele. Né? Se a gente continuar vendo, se a gente quiser focar na lama, a gente foca na lama. Se a gente quiser focar no raio do sol, a gente vai ter que limpar a lama para esse raio do sol entrar. Né? Então, é mais ou menos isso que eu tenho, né, para dizer. E aí, outra coisa que me veio agora é que qual foi a tua sensação, assim, eu não sei como é que foi a tua primeira aula, mas qual foi a tua primeira, assim, a sensação da tua primeira aula? Que eu acho isso super importante, né, para quem tem dúvida
de fazer um curso, de entrar, porque, pelo menos na minha turma, as pessoas eram muito variadas, tinham muitas pessoas. Eu já entrei no curso pensando assim, me cobrando, né, de dizer assim, ai meu Deus, eu vou ter que ser uma profissional. Mas como é que eu vou ser uma profissional que vai tratar pessoas se eu sou doente? Tipo, isso não conectava. Como é que eu vou dizer para as pessoas que pode se curar, que depressão é curada, e eu sou uma pessoa com ansiedade crônica, com depressão, na verdade, isso tudo lá da infância, se for resumir, eu tive, a primeira coisa que eu desenvolvi foi transtorno dismórfico corporal, que me trouxe a depressão, né, que é uma distorção na imagem do corpo, isso desde a adolescência. Aí isso me trouxe a depressão, porque eu me tranquei por causa dessa doença, me tranquei, me isolei, porque eu não queria que as pessoas olhassem para mim, porque eu me via de forma monstruosa. Então, isso trouxe depressão. E aí, ansiedade crônica, e aí trouxe a percepção do mundo, né? A minha impressão do mundo. E que o mundo que eu tinha era aquele e eu tinha que viver daquele jeito, né? E aí, por conta disso, ainda teve um pouquinho antes, né? Quando eu entrei ainda no curso, fui diagnosticada com endometriose, e várias outras coisinhas, né? A enxaqueca crônica, que também é desde os 12, cheguei a ter 30 dias de enxaqueca, assim, contínua, e neurologista falava, não tem nada de errado, né? E nunca perguntou, assim, o que você come, né? Vai fazer, no máximo, mude a alimentação, tipo, mudar o quê, meu senhor? Mudar para quê? O senhor nem sabe o que é que eu como, sabe? Então, no primeiro dia de aula, né, eu vi que tinha pessoas lá que queriam melhorar a si mesmo. E aí aquilo eu pensei, então é para mim, sabe? Então eu posso, se eu não conseguir ser uma profissional, no mínimo aquilo ali vai mudar a minha vida. Então assim, mas eu tive um êxtase, uma loucura assim no primeiro dia de aula. Minha cabeça deu um nó, né? Como foi essa percepção para tudo, esse primeiro dia de aula? Eu acho que acontece para você porque a gente está sempre olhando para fora, né? Por que que eu faço esse curso? O que que os outros vão pensar? Então eu tenho que entregar algo para alguém. A A gente tem essa expectativa, né? percepção. Qual foi a expectativa desse É, primeiro dia de aula? eu vou te dizer que a primeira, eu comecei pelo online, né? Eu comecei na pandemia, o Uhum. meu curso em si. Para mim foi uma série, assim, digamos que como tu assiste uma série, tu fala assim, vou olhar só mais um capítulo, sabe? E aí quando vai Uhum. só mais um capítulo, chega, você vira um tempão assistindo e não para de assistir a série. Foi isso mais ou menos para mim o curso em si. Só que tem a percepção muito grande de que foi, como é que eu posso dizer? Eu nunca me, eu, porque quando eu cheguei eu já vinha trabalhando já, né, com algumas terapias, né? Aí quando eu cheguei eu não tive essa percepção de que, como é que eu estou doente e vou curar outros. Eu tive uma percepção um pouco diferente, que é por eu estar doente que vou contribuir com os outros. Por quê? Porque eu sei que aquela doença que eu tinha, outras pessoas têm. Eu sei que muitas coisas que eu passei na minha vida, eu posso ajudar os outros. Eu passei por muita coisa que a gente sentar para conversar. Um dia eu falei para minha namorada, eu falei assim, nunca entendi porque eu passei por tanta coisa na minha vida. Mas tanta coisa, se eu sentar para te contar coisas, todo mundo passou, é claro, todo mundo tem sua história, meu bem, todo mundo tem. Só que assim como agora que eu tenho essa percepção, assim como eu mudei tudo isso, eu refiz esse pensamento, eu passei a ver que eu só passei porque eu tenho que entregar o perdão para trás, as coisas que passaram, me fizeram perceber que é para isso que eu passei. Eu passei porque eu iria suportar, iria estar pronto. E a Ayurveda, o curso da Ayurveda, só florou ainda mais assim. Então, se alguém vem me procurar porque teve uma doença autoimune, bom, eu sei que é autoimune, ou seja, é uma autodoença. Se a pessoa vem me procurar porque quebrou um braço, eu quebrei um braço. A pessoa vem me procurar porque tem isso. Você entende que o sentir, a empatia, o perceber, isso tudo
Às vezes a pessoa diz, minha vida é muito sofrida, eu passei por tanta coisa. Eu falei, tá, e você passou por tanta coisa e está aqui. Senta Por que aqui, você está amigo. aqui, então? Senta aqui, bora Porque conversar, porque eu também passei. e por que você está aqui? Porque você passou. E se você for grata por isso, e se você pegar e ver quem mais passou por isso, quem mais eu posso ajudar com isso tudo, o que mais eu posso entregar com isso tudo. Quem passou por isso? Vamos sentar e conversar, ver se serve o que eu passei e serve o que você passou. Tá passando? Vamos testar o que eu fiz? Só que as pessoas, elas simplesmente passam pelos problemas e, claro que você não tem que criar uma metodologia de como passou. Só que se você começar a olhar para o teu problema, olha como eu passei por aquele problema específico. Olha isso. Como é que eu passei por aquilo? Eu fiz isso, 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 isso. Ou seja, existe uma forma que você pode entregar para alguém. Que a pessoa vai fazer do jeito dela, mas existe uma forma. Então, a Ayurveda fez isso comigo. O curso foi isso. Então, eu assisti a primeira aula, assisti a segunda, e foi muito legal, porque ia me trazendo, eu falei assim, meu Deus, eu vou poder entregar para as pessoas aquilo que me ajudou a olhar para mim. E essa foi a percepção que eu tive lá naquele momento, sabe? Que uh, reafirmou o que eu pensava, que o que eu passei é para poder ser entregue depois. Aham, aham. Maravilha. E aí, por exemplo, hoje, qual é a dica, assim, se a pessoa está na dúvida, por exemplo, né? Porque eu tive um mês de dúvida, né? Tá. Como tu dissesse, coloca na frente, assim, coloca o valor, começa a dar desculpas, né? As minhas desculpas foram essas, né? Foram como é que eu vou, né, tratar de alguém se eu não me curo. Tanto que no primeiro dia de aula eu fiz, né, também é um segredinho meu, eu fiz um acordo comigo, né, pensando eu, jurando que não ia conseguir, porque eu já estava acostumada a desistir das coisas, né, e já estava acostumada a não conseguir as coisas. Então eu fiz um trato que se eu me curasse, eu ia deixar toda a minha vida, tudo que né, eu sou formada em design de moda, eu trabalhava em área de economia criativa, de arte, então eu disse, né, para mim que eu também trabalhava com cultura japonesa, né, é uma coisa totalmente assim, não ia chegar nesse lugar quase assim, nunca, se eu não tivesse, né, dado um passinho assim fora da caixinha. E aí eram 10 anos de cultura japonesa, de estudos, né, com japoneses e tal. E aí eu disse para mim, lá naquele primeiro dia de aula, se eu me curar desse negócio, eu vou me dedicar a minha vida para isso. Mas jurando que não ia acontecer, sabe? E é tanto que 6 meses depois, quando muita coisa começou a mudar, aí eu disse, tem que começar a mexer as coisas. Aí eu comecei a me despedir das pessoas, despedir dos compromissos anuais que eu tinha, né, com a cultura japonesa, com a moda que eu trabalhava. Então, eu fui realmente me despedindo, e aí eu fiz todo esse ritual, né? Pouca gente sabe, mas foi sofrido, porque o medo de voltar à doença era muito grande, sabe? Era muito grande. Então, se tem uma coisa que eu digo para as pessoas, que assim, não tem chance de não mudar, nem que seja o mínimo na vida de alguém, né? Entrando, fazendo, se permitindo, né, conhecer algo novo. Já é uma mudança de chave na vida da pessoa. E dependendo do quão ela esteja preparada naquele momento, ela vai se abrir mais ainda, vai se abrir mais ainda. Como tua mudança, na verdade, foi colocada na minha sala de aula, né? O teu tratamento. E para você ver como foi aí que eu comecei a perceber que como é importante a gente dar exemplo da gente, como é importante a gente chegar aqui e falar para as pessoas como foi o nosso caminho, porque o teu caso foi exemplo na minha aula, sabe? Então, assim, digo, só que, claro, cada um tem o seu tempo, você tinha um preparo, você tem a sua percepção de vida, a sua experiência dessa matrix aqui fora, né? Então,
isso te levou a ter uma melhora muito rápida, né? Não foi sorte, foi a bagagem que tu levava, foi tudo que tu construiu que te fez mudar rápido, né? E outras pessoas vão demorar um pouquinho mais, porque elas não se empenharam antes. Então, tudo é uma questão de merecimento. A gente faz, a gente planta, a gente colhe, a gente planta, a gente colhe. Eu vou né? dizer para você, Babi, que no momento em que eu me curei, eu era o rato na corrida dos ratos. Eu vivia o que todo mundo vive. Eu tomava de 10 a 15 xícaras de café por dia. Porque eu trabalhava sentado na frente do computador, um monte de dados, Excel, montando relatório, gerenciando equipe de 25, 30, 40 pessoas. Eu cheguei a gerenciar 81 pessoas. E então eu tinha que estar desperto o tempo todo. Então eu não tomava água, mas eu tomava café. Então eu estava sentado aqui na frente do computador o tempo todo em planilha, eu estava com café, planilha aqui. Excel, eu não uso mouse para trabalhar em Excel. Eu não uso, então eu só trabalho aqui, então para te ver a vida que eu vivia. Então por isso que eu digo, não Doeu é até se aqui vangloriar, não. agora. Eu me sinto uma pessoa boa no que eu me dedico a fazer. Eu sempre me achei uma pessoa boa. E quando eu conheci pessoas, eu era bom, eu achava as pessoas foda. Por exemplo, no Excel, que eu vi pessoa trabalhando, eu tinha que saber o que o cara fazia. Então, eu tinha que ir lá e me dedicava. Então, imagina, eu estava sentado na frente do Excel o tempo todo, aqui no notebook, ó, e café. E café. Era fórmula, era coisa, análise, aqui, café o tempo todo. Eu não estou brincando. Deixa eu achar uma xícara aqui, uma caneca que eu tenho aqui. Essa aqui é a minha caneca que eu ganhei no Dia dos Pais, tá vendo? Aí meu filho, tá vendo? O melhor pai do mundo, tá? Do Grêmio, coisa. Essa caneca eu ganhei e eu utilizava na minha empresa quando eu trabalhava. Eu tomava de 10 a 15 canecas dessa por dia. E a caneca é grande, tá vendo? Olha minha mão aqui, ó. Tá vendo? Minha mão é muito grande, tá? Eu tomava isso aqui, ó, por dia. E eu não tinha preparação nenhuma para fazer as coisas. Eu vivia aquilo. O que foi que aconteceu? Quando eu pensei em me matar, eu parei, peraí, tem algo de errado. Tem algo de errado. Eu nunca pensei nisso. Ponto. Foi o primeiro ponto que eu pensei assim, ó, tem algo de errado. Levanta a mão, levanta a bandeira e tem algo de errado. O que aconteceu? Eu recebi a instrução depois da primeira consulta. Passou um tempinho. Eu comecei o curso de coaching. Fiz os primeiros 4 dias para conhecer, integrar e fazer parte daquilo, pronto. E era 4 dias no mês e 4 dias no outro. Fiz a imersão, trabalhei ali 4 dias, beleza. No meio ali eu pensei assim, bom, então agora realmente está na hora de eu mudar. Como você fez, olha como a coisa é linda. Do mesmo jeito que você fez, eu fiz, só que de formas diferentes. Viu que a metodologia existe? Existe uma metodologia que o universo botou que a gente faz do nosso jeito, livre-arbítrio. E aí eu pensei, bom, agora eu vou fazer essa dieta. Essa dieta, vamos dizer, né? Mal sabia eu, na minha mente de rato lá da Corrida dos Ratos, que eu tinha que era um troço absurdo que é. E aí comecei a fazer, tive apoio muito grande da minha namorada. Na época, a gente fez junto o início. Mesmo indo para a empresa, eu levava o meu chazinho, fazia as coisas, eu mesmo trabalhando na empresa. Então, eu mantive minha rotina de trabalho. Eu fazia só o quê? Vinha almoçar em casa e levava meu chá. Ponto, só isso. E o meu mamãozinho, né? Só isso. De um dia para o outro, para quem tomava de 10 a 15 xícaras, eu cortei o café. Eu cortei o café. O que eu fiz? Eu levava o meu chazinho. Então, lá na área de trabalho, onde eu ia, onde eu tinha área de convívio da empresa, nós tínhamos um tempo de café por dia, eu levava meu chazinho, batia um papo com todo mundo tomando meu chazinho. Me incluía fazendo meu chazinho. Eu apenas fiz. Não me... Vou te dizer, Guria, que no segundo dia acabou meu espinafre. Eu tive que comprar.
Eu entrei no supermercado, eu senti o cheiro das bolachas, acho, embalada dentro do pacote, de tanta vontade de comer alguma coisa diferente. No quarto dia, eu fui lá, assim, ó, eu parecia Deus, assim, olhando pro lado, assim, nada mais me abala. Porque parece que aquela coisa, assim, ó, desligou. A sensibilidade, ó, tipo, o foco que tava fora, tipo, no segundo dia parecia, eu sentia o gosto do X na minha boca. Eu tinha que pedir um X. Mas por quê? Porque tu foca na falta e tu não foca naquilo que tu tem que fazer. A gente tem a dificuldade de focar na falta. Ai, me falta isso, tô com vontade de comer aquilo. E eu vou te falar a maior verdade da vida. Eu não fiz tudo que eu tinha que fazer na recomendação do terapeuta. Tanto que eu não fiz alguns energéticos lá que vai cravo, não sei o que, um monte de coisa assim, porque era muito trabalhoso e eu não tinha tempo de fazer isso em si. Que era para levantar o meu astral, levantar. Mas eu nem em um momento me senti fraco, me senti para baixo, me senti triste, em nenhum momento. Comendo só arroz e abóbora, nos 5 primeiros dias, é claro. E eu me sentia bem, revitalizado, fazendo minha automassagem toda noite, meditando todo dia de manhã, todo dia de noite. Guria, eu não sei te dizer. Claro, eu sei dizer porque eu realmente eu quis mudar. Eu, tipo assim, eu tive. E, e, e nós tivemos, como a gente falou, no rompimento final, não tínhamos o que fazer. Ou dali ou nós morria, acabou. Mas e aí tem aquela turma que tem a possibilidade de fazer isso muito antes, de fazer isso com 20 anos, com 22, com 25 anos. Eu fiz essa dieta, eu fiz essa busca, eu falo dieta porque eu tive dieta de mim mesmo. Pô, eu parei com o café, isso é uma dieta. É cortar as coisas que tu ama na vida. E depois já nunca mais teve uma vontade disso. Nunca tive aquela coisa. Hoje eu tomo um café quando eu quero, a hora que eu quiser. Só que assim, ó, eu fiz com 30 anos isso. Imagina se você fizer isso com 22. Imagina se você fizer isso com 25. Imagina se você fizer isso com 27. E se você fizer isso com 50 anos de idade. O quanto tu vai resgatar daqui para frente. Eu fico pensando, se eu tivesse feito isso antes, eu sempre acho que eu fiz o tempo certo, eu acho que todo mundo faz o tempo certo. Mas eu fico pensando assim, se eu tivesse feito aos 24, quem sabe hoje eu já seria um iluminado espiritualmente. Porque quem sabe eu teria evitado um monte de problema com 24, porque a minha doença apareceu aos 27. Mas não é por eu ter feito assim o meu método, e sim por eu ter tido a percepção de conhecer. A Ayurveda trouxe isso para mim, trouxe essa percepção. Então, se eu tivesse percebido os 27, os 24, eu teria me salvado, quem sabe, minha cartilagem, meu pé, a minha dor, andar, poderia jogar futebol por mais tempo. O que aconteceu? Não deu. Eu não percebi. Então, eu precisei chegar no fundo para perceber. E você está tendo a possibilidade, as pessoas que estão na dúvida agora, como você falar, qual que é a dúvida que eu falo para quem tem dúvida, você está tendo uma oportunidade única. E assim como aquela mulher me falou lá nos meus 22 anos que eu tinha que me amar mais, e eu não percebi, e hoje eu sei o que ela quis dizer, porque aos 27 eu fui acometido de uma doença que ela me falou. Você está tendo, eu estou sendo a Fabiana na tua vida, que é essa minha colega, minha ex-colega. Eu estou te falando, você tem a possibilidade de te curar para o resto da tua vida. E mais importante que isso, você tem a oportunidade de curar as próximas gerações que vão chegar por você. Você tem a possibilidade de curar os seus pais que estão antes de você, que estão vivendo com você, ou que mesmo tenham sido desencarnados. Quando a gente se cura, a gente cura um monte de ser em volta da gente. Você vai porque você carrega uma carga desses seres, dessas pessoas. Cara, essa é uma conversa mais profunda, mas então vamos parar para olhar daqui para frente agora. Você acha que eu vou deixar o meu filho chegar ao ponto de ter uma artrite? A minha mãe teve artrite. E o médico, meu avô teve e minha mãe teve. Meu tio também tem. E os médicos usavam como desculpa o quê? A hereditariedade. E agora você acha que a hereditariedade vai seguir o meu filho? Eu estou cortando um ciclo vicioso de uma doença que faz muito mal para as pessoas. Por quê? Porque eu decidi me curar. Eu decidi ir lá e fazer as coisas
E não foi, e tipo, tua dúvida é financeira? Se você pegar e fizer um cálculo bem simples, muito simples. Eu, por exemplo, quanto remédio eu utilizava? Você pode ser que não vá adoecer, as pessoas não vão adoecer. Mas pare e observa. O quanto você pagaria para você não ter mais possibilidade de doenças crônicas pro resto da tua vida? O quanto tu pagaria para isso? O preço que você está pagando, eu tenho certeza que é muito menor que o valor que você vai ter. É uma certeza absoluta, porque quando eu gatinhei da minha cama até o táxi, eu pagaria a minha vida, eu daria a minha vida para aquilo não acontecer. Ou seja, eu falo minha vida porque eu não sei quanto vale a minha vida. Acho que nem 1 milhão, 2 bilhões, não sei. Eu daria tudo que eu tinha para não estar sentindo aquilo que eu sentia. Para não me sentir um inválido quando eu chegava no hospital para fazer medicamento e a enfermeira vinha me buscar em cadeira de roda. Com 27 anos de idade. Quem sabe as pessoas que estão assistindo vão ter a sorte de não precisar passar por isso. Como eu te falei, nós fazemos parte de um grupo, Babi, onde a gente chegou num ponto crucial. E tem pessoas que estão tendo a oportunidade de olhar antes disso, antes para isso. Então, seja qual for o teu ponto de decisão, seja financeiro, o valor é incontestável. Seja o teu medo de não, eu estou na dúvida da minha profissão, ok. O curso tem N aulas. Tem um tempo absurdo, por exemplo, eu acho que quando a Babi se formou, era 18 meses de curso, né, Babi? Acho que era mais ou menos isso. Então, o que você agrega dentro de 18 meses vivendo sob essa energia, sob esse dia a dia, olhando para você, se cuidando? Eu fiz a minha limpeza em 22 dias. O correto são 28. Eu fiz por 22, que foi quando eu encerrei. E eu nunca mais depois dali tomei um medicamento. Eu nunca mais depois dali tomei uma injeção. Nunca mais dali precisei de mais nada. 22 dias. As pessoas pensam, mas a Ayurveda vai mudar toda a minha vida? A Babi mudou toda a vida dela por quê? Porque ela viveu desde os 12 sob dor. Então, mudar a tua vida, Babi, foi uma coisa muito, muito que você escolheu porque você não quer mais viver aquilo. Você sentiu, agora está vivendo o outro lado e você vê que aqui é muito melhor. Daí você escolheu mudar. Mas eu me curei com 20 e poucos dias. E claro, a cada mês, a cada dia, a cada instante eu estou crescendo, estudando, evoluindo e mudando. Mas a minha cura da minha doença, daquele ponto específico que os médicos falaram que hereditário não teria cura pro resto da minha vida, eu curei em 22 dias. Mas não é o que eu comi ou deixei de comer. Aquilo é um dos pontos. A alimentação é tudo que você engloba. O que você ouve, o que você vê, o que você sente, o que você bebe, o que você come. Isso é alimentação. E pare e olha para a tua vida do que tu está te alimentando. E pare e olha para a tua vida se você continuar te alimentando por isso que você está vivendo agora. Daqui a 10 anos, como é que você vai estar? Como é que os teus filhos vão estar daqui a 10 anos? O que você está ensinando para eles? Eu não falo só da comida, eu falo da ouvir, perceber, ver. Isso é alimentação. Isso você alimenta o teu ser. Então, quando você escolhe fazer parte dessa egrégora, dessa coisa linda que é a Ayurveda, todo o teu perceber muda, toda a tua alimentação vai mudar. E, consequentemente, o teu corpo, o teu ser vai reagir dessa forma. O teu corpo só vai depois, vai só mostrar o que está acontecendo. E eu sinto informar que você, sim, as pessoas não estão presas na corrida dos ratos, onde as pessoas vivem a semana toda trabalhando, esperando sábado, domingo para encher a cara e esquecer as frustrações que passaram de segunda a sexta. Só que elas esquecem que na próxima segunda a frustração recomeça. E ela passa vivendo de finais de semana, de porres, de bebidas, de distração.
até o momento em que o corpo vai falar. Eu falo porque eu vivi assim. Então, eu cansei de ver de distração. Hoje eu não vivo de distração. Hoje eu vivo de essência. Eu vivo. Hoje eu posso viver. Eu não, eu, as minhas dores não existem. Eu posso escolher o que eu quero fazer. Os valores mudam, acho, Babi. Acho que tudo isso. Então, eu acho que a percepção para a pessoa que está na dúvida é essa. Olha para a tua vida agora. Olha para ela. Analisa toda a alimentação que eu falei. Corpo, mente, tudo que te alimenta. E anda 10 anos para frente. Aí depois você vê se daqui 10 anos é isso que você quer para você. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer para as pessoas que têm alguma dúvida. É só isso. E as gerações dela, dos filhos, o que você vai deixar para os seus filhos? Perfeito, perfeito. Não tem nem o que dizer mais. Só para completar isso aí, é a questão de a gente entrou pela dor, né? Existe a possibilidade de entrar pelo amor. Existe a possibilidade de pessoas saudáveis conhecerem mais a si mesmo e na verdade, assim, qual é a função, qual é o propósito da Ayurveda? É te dar uma longa vida para que tu consiga se conectar contigo, com aquilo, com a máxima da vida, né? E se tu acha que a máxima da tua vida é o teu trabalho maravilhoso, como o Jonathan queria, né? Aquele cargo maravilhoso, tu vai até lá, mas vai até lá saudável, porque quando tu chegar lá, tu vai perceber que talvez não era bem assim, que tá faltando ainda alguma coisa. Aí tu vai ter tempo ainda para desviar o teu caminho e trilhar outra estrada, né? Vou pegar outra estradinha. Mas se tu tiver caindo os pedaços, cheio de doença, né? Como é que tu vai ter tempo de perceber que a tua maravilhosa intenção na vida era ser presidente? E aí tu foi presidente. Olha que coisa linda, maravilhosa. Tu chegou lá e tu não está satisfeito, né? Se tu não tiver mais tempo na tua vida, tu vai ter que voltar na próxima, né? E aí vamos repetindo o ciclo, né? Então a Ayurveda tem a função, né, de te dar uma longa vida, te proporcionar uma longa vida para que tu consiga trilhar o teu caminho e assim chegar àquilo que todo mundo almeja, a felicidade plena. E a felicidade plena é o nosso encontro com o nosso Deus, com aquilo que o nosso retorno para a nossa casinha, de onde a gente saiu, seja ateu, seja crente, seja o que for, mas a gente saiu do mesmo lugar, minha gente. Então, se a gente saiu do mesmo lugar, a gente vai retornar para o mesmo lugar. Só que se esse caminho for doloroso, a gente não vai nem pensar nesse caminho, nessa volta, né? Então, é basicamente isso. A gente foi pela dor, mas existe a possibilidade, como o Jonathan falou, da gente ir pelo amor, da gente começar aos 20, começar aos 25, e tudo bem também de começar aos 50, como você falou, né? Porque minha mãe hoje está sendo influenciada depois dos 60, e a percepção dela está mudando completamente em 6 meses que eu estou com ela. Então, sempre há tempo, né? E ela se arrepende de começar? Não vai se arrepender. Não. Eu conheço pessoas que com 50 anos de idade, Babi, estão sem razão para viver. Uhum. Ou seja, os filhos todos já saíram de casa, não pode ter um novo filho para se distrair, e aí começa o quê? Ficar triste, depressivo. Ah, não tem mais sentido a vida. Por quê? Dedicou uma vida cuidando dos filhos. Era a distração dela. Agora a pessoa tem que sentar e olhar para dentro dela. E que tal olhar para dentro de você com a Ayurveda? Eu tenho a certeza que você vai encontrar a real essência da tua vida aqui, a real percepção que você veio aqui fazer. Mas você precisa querer fazer. Sair de dentro. É isso. Mesmo. É isso mesmo. Amei conhecer mais da tua história. Eu também, eu gostei muito. Gratidão pelo bate-papo. Acho que foi muito agregador, é muito gostoso. Eu sou muito grato por ter te conhecido e ter visto a terapeuta extraordinária que você é. E espero que o teu caminho seja cada vez de mais luz, mais cura, mais autocuidado e que você possa assim, brilhar cada vez mais, assim, que teu brilho ofusque e abrace muitas pessoas
tu consiga distribuir essa cura e esse amor para todo mundo. Você é um ser especial. Tenho muito orgulho de te conhecer. Ainda não te conheço pessoalmente, eu vou te conhecer pessoalmente, tenho certeza. Eu sou muito grato. Espero que te ver assim, ó, só entregando porque você é um ser de luz muito grande, tem uma luz maravilhosa, tá? Parabéns mesmo. E gratidão por me deixar participar desse momento. Amém, para tu também. Não foi, como eu te falei, não foi por acaso. Eu já te conhecia lá na minha sala. Teu exemplo já me inspirava, então tá tudo interligado. Tá. Gratidão também. Somos só um, né? Então tá, namaskar para Beijão. você. Um Namastê. beijo. Fica bem e até logo. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.